A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, né? A palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Amém? Nós temos que ter cuidado, né, ao olharmos para o outro sem um sentimento de superioridade, né? Porque às vezes a gente fez coisas piores, né? Nós fizemos a leitura da palavra de Deus aqui em Eclesiastes, nesta manhã, no capítulo de número 10. Nós vamos trazer uma mensagem expositiva, explicativa, de alguns textos que nós lemos hoje aqui. Uma palavra de aconselhamento, uma palavra de ensinamento, amém? Para a gente extrairmos algumas lições espirituais. Eclesiastes, capítulo 10. Nesse capítulo, em todo o livro de Eclesiastes, às vezes as pessoas elas se enganam a respeito de Salomão. Salomão teve uma promessa de Deus que não foi dada a ele, foi dada a Davi, o seu pai. E Salomão, ele é um exemplo para todos nós, né? Salomão, ele é um exemplo para todos nós. Ele, em sua palavra, ele diz o seguinte, que não há homem que faça o bem e nunca peque. Por que Davi diz isso? Que não há homem que faça o bem e nunca peque. Porque Salomão, ele está apontando para essa fragilidade que nós temos humano. Nós somos seres que fomos criados perfeitos na matriz original de Adão, porém, houve ali uma abertura para o pecado, a ponto que o próprio Davi disse, na minha carne não habita bem algum. O apóstolo Paulo, tomando por base essa palavra de Davi, ele escreve em Romanos, quem pode nos livrar dessas nossas tendências humanas ao erro, ao pecado? Isso que não foi Deus que criou, mas foi adicionado às nossas vidas através da queda. Por um só homem entrou o pecado, Adão. E por um só homem, o segundo Adão, veio a vida, o perfeito, aquele que morreu por nós. Então Salomão, ele aponta para essa natureza humana, ele diz, não há homem que faça o bem, porque que faça o bem e nunca peque. Ele mostra esta fragilidade e esta necessidade que temos de continuarmos buscando a Deus. Obviamente que você não estaria aqui se você tivesse parado nos seus primeiros erros. Quando você iniciou a sua caminhada em Cristo, ao ser uma nova criatura, até aqui você cometeu muitos erros. Mas se você tivesse parado nos primeiros erros que você cometeu, você não estaria dando sequência ao aperfeiçoamento de Deus na sua vida. O Senhor Jesus disse que aquele que me nega, eu o negarei. O que é negar? É só chegar a dizer, não, eu não quero Jesus. É negar nas atitudes, é negar no abandono, no deixar, no desleixar das nossas vidas espirituais. E Salomão teve essa promessa dada a Davi. Deus disse a Davi, por amor a Davi, a misericórdia se estenderá. Então nós vemos ali através de Salomão, através de seus erros, de suas quedas, de seus problemas, ter a sabedoria aperfeiçoada, ter a sabedoria aperfeiçoada e polida, a ponto então que ele escreve o livro de Provérbios, que foi um livro de mais de 3, 4, 5 mil provérbios que ele escreveu, capítulo 30, 31, não foi escrito por Salomão, foi escrito pelo rei Lemuel, né? E Salomão, ele tem a sua sabedoria aperfeiçoada. Lá no livro de Eclesiastes, quando ele escreve, eu fui rei em Jerusalém. Eu fui rei em Jerusalém. Hoje eu sou um pregador. Ele não tinha mais a vaidade de se intitular rei. E aí ele fala de todas as suas experiências com mulheres, o que as mulheres fez com ele, o que a desobediência a Deus, o multiplicar mulheres, ir de encontro à vida monogâmica, né? Ele escreve no capítulo 12 sobre o fim de todo homem, e ele disse, fui rei, hoje sou um pregador. E ele deixou para nós lições espirituais riquíssimas. E dessas lições nós queremos falar sobre algumas delas aqui no capítulo 10 de Eclesiastes. Versículo de número 8. O versículo de número 5, o Salomão, ele tem aqui uma visão estoica. Ele tem uma visão humana. Quando você vê o livro de Eclesiastes, você vê o homem falando, sem ter a esperança de um Salvador. Salomão, ele traz para o livro de Eclesiastes temas filosóficos, temas de questionamento dessa nossa vida humana. Ele fala como um homem natural, questionando da natureza humana, da política, da administração, do viver cotidiano do homem, sem uma visão cristocêntrica, sem uma visão de ter Deus na vida, de ter Deus inserido na jogada da existência humana.
E ele começa a trazer pontos de interrogação. Olha, eu vi que não é do homem que vence o seu esforço. Que um homem ele pode treinar e perder, e o outro não treina, pode ganhar. Ele fala sobre armadilhas, ele fala sobre como o homem é pego, como um peixe é pego com uma rede, com armadilhas, e ele vai trazendo toda essa situação. Ele como rei, que foi, um homem sábio que foi, e foi provado, testado, teve tudo, conquistou, todo. Não existe um homem, como o próprio Senhor Jesus disse, que não haveria um homem mais sábio como Salomão. Aí você vê o Nikola Tesla, você vê o Albert Einstein, você vê homens inteligentes na ciência, você vê um Platão, Sócrates, você vê vários homens, Marco Aurélio, vários outros, o Sêneca, mas nenhum homem supera a sabedoria de Salomão, porque ele provou de tudo, foi testado em tudo, caiu em tudo, e pôde de pé escrever o seu próprio testemunho. Tudo é vaidade. A vida é efêmera, é uma ilusão. Porém, uma coisa eu sei, que o homem que teme a Deus terá um bom fim. Em Eclesiastes diz, faz tudo o que você quiser fazer, mas saiba que o fim de tudo é temer a Deus, porque o homem dará conta a Deus de toda a sua vida. E aqui Salomão, ele escreve questões de política. Ele fala aqui no versículo de número 6, os tolos são colocados em lugares elevados. Você vê isso hoje na política. Pessoas honestas, pessoas de capacidade administrativa, inteligentes, não têm oportunidade de se tornar um administrador da cidade, um governador do estado. E lá você vê que quem está ocupando esses postos são pessoas inferiores. Muitas vezes não sabem falar, não sabem administrar, não têm amor à vida humana, à vida social, não têm humanismo. E aqui, desde aquela época, há 4, 3 mil anos atrás, Salomão já estava observando isso. Quando Salomão diz, olha irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. Hoje a gente tem um carro BMW, é novo? Não. Se você pegar uma carruagem real, com um cavalo crioulo, sangue inglês, árabe, um cavalo que custa 20 milhões de reais, 10 milhões de reais, eram os cavalos que puxavam a carruagem real, feito de madeira de acácia, feito com total tecnologia da época, incrustado de ouro, com madeiras de carvalho de Manhattan, madeiras de acácia, que se for pegar para fazer uma carruagem daquela, compra 50 Ferrari, 50 Porsche. Aí você diz que isso é luxo, que uma Rolls Royce é luxo, que uma BMW é luxo? Não, luxo era uma carruagem real. Então muda o formato das coisas, irmão. Muda a cor das coisas, mas o sentimento, a essência da vaidade humana, ela está aí perguntando há anos, há milhares de anos. Aí você diz, mudou o formato, mudou a estratégia, mas a essência é a concupiscência. Tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, é concupiscência da carne, é soberba da vida. Salomão disse, vê, há algo novo para alguém diz, vê que isso é novo? Não há nada de novo debaixo do sol. A vaidade, o orgulho, lá você vê Ironde, na Torre de Babel, construindo um monumento para ostentação, para perpetuação de sua vaidade, de seus desejos, há 4, 3.500 anos atrás. Não é diferente hoje, cantores, políticos, magnatas. A essência da vaidade é aquela mesma que entrou lá no paraíso através de Eva, através de Adão, da sua desobediência. E aqui Salomão, se a gente nos debruçarmos sobre os textos de Provérbios, de Salomão, ali escrevendo no capítulo 1, no capítulo 2, até quando você vai desejar ignorância? Porque você não para observar o comportamento humano? A sabedoria está aí nas esquinas, na feira pública, na praça da cidade, nos centros administrativos da vida, no local de trabalho. A sabedoria clama como? Observando o comportamento humano, observando a fragilidade humana, observamos como nós somos tentados à queda, observando como nós devemos ter um olhar perseverante ao Criador de nossas vidas. E aí Eclesiastes, o pregador, Salomão, no seu livro, ele vai pontilhando todos esses acontecimentos que são fruto de uma vida madura, de erros, de quedas, de falhas, de muita observação da vida. Ele fala dele mesmo, eu tive tudo. E hoje, se você for fazer um cálculo de quem foi Salomão, eu li a Bíblia interpretada, a Bíblia explicada, que foi lançada na década de 80, pela editora Juerp, né, da Igreja Batista. Não tem mais essa editora, ela está extinta, mas eu tenho até hoje essa Bíblia, e eu li as primeiras, estudei bastante ela na década de 90, 92, 93, e lá explica, no capítulo 2, quando Salomão começa a dar o testemunho dele mesmo, e aí ele diz lá, Salomão foi botânico, porque ele desenvolveu a botânica, foi o primeiro homem a construir jardins botânicos. Ele foi biólogo, ele fez cruzamento de animais, ele teve na sua própria propriedade vários tipos de animais, ele provou todos os gostos, um homem excêntrico, todos os sabores, todas as frutas. O pomar de Salomão tinha todas as frutas,
todas as qualidades de raças, de animais, e aí ele foi engenheiro, ele criou dutos de água, ele criou parques ecológicos, criou piscinas naturais, adutoras, criou barragens, criou todo um tipo de projeto arquitetônico, foi engenheiro, foi cientista, ele foi um homem que superou todas as coisas. No que diz respeito a nossas qualidades humanas, no que diz respeito ao profissionalismo, a ser um homem, aquele homem excêntrico que coleciona selo, que coleciona figurinha, ele foi um colecionador, ele teve museus em sua casa, ele foi um homem altamente polido. No seu tempo de rei, a rainha de Sabá veio de longe conhecer a fama daquele homem altamente polido, de uma educação, de um falar, de um domínio que só Deus poderia ter dado àquele homem. E Salomão, ele deixa para nós milhares e centenas de conselhos. No capítulo de número 8, diz assim: quem abre uma cova, acaba caindo nela. Quem arromba o muro, em outra tradução, quem pula o muro, será mordido por uma cobra. O que é que Salomão queria falar para nós? Como é que Salomão aprendeu isso? Como é que ele chegou a esse denominador comum? Diz que existem algumas formas de ser sábio. Existe o sábio, existe o inteligente. O inteligente, ele vai para a escola, ele abre a mão, o professor dá uma martelada na mão e diz para ele: está vendo? A martelada dói a mão. Aí ele se torna uma pessoa inteligente. O sábio está do lado olhando e diz para o professor: não precisa martelar a minha mão, eu já vi e eu já aprendi que dói. O inteligente aprende sofrendo. O sábio aprende com o sofrimento do outro. É preciso você cair nesse buraco, quebrar as pernas, para entender que esse buraco, ao cair, quebra a perna. Eu estou lhe advertindo. Não vá pelo caminho largo. Vá pelo caminho estreito. Salomão, no capítulo 5 de Provérbios, ele diz: eu vi um jovem astuto, ignorante, indouto, nécio. Foi avisado que naquela rua havia mulheres sedutoras, que muitos homens aí, aquele lugar, caiu. Aquela mulher arrumava a sua cama, perfumava a sua cama, floria a sua cama, e perfumava muito bem a sua cama. E quando seu marido saía, ia embora, viajava, ela pegava aqueles jovens que passavam ali para cometer torpezas diante de Deus. Ele não sabe que uma flecha atravessará o seu fígado e atravessará o seu coração. Ele irá como o boi ao caminho do matadouro. Mas aquele jovem não deu ouvido às instruções da sabedoria e quis provar o beijo suave como mel, mas amargo no final como a morte. O sábio nos adverte. O tolo ouve e passa, e continua passando e praticando o erro, e caindo no mesmo erro, porque o próprio Salomão escreve dizendo, na sua labuta diária como rei, administrando uma nação de forma sábia, ele chega a dizer: olha, eu observei que se você chamar a atenção uma pessoa, e ela for sábia, ela vai se tornar mais sábia ainda. Mas ele não é sábio? Mas a palavra diz que aquele que diz que sabe tudo ainda não sabe o quanto deveria saber. Porque quando eu digo eu sei tudo, eu fecho a porta para não aprender mais nada. E só Deus sabe de tudo. A nossa vida é aprendendo, é crescendo, é aperfeiçoando. São degraus, é evolutivo. E quando o apóstolo Paulo toma mão desses textos de Salomão, que ele diz que aquele que diz que sabe tudo ainda não sabe o quanto deveria saber, porque ele fecha a porta para aprender outras coisas. Às vezes ele é mecânico, e ele diz que sabe tudo, mas não sabe nada ainda de eletricidade. É o eletricista, chega lá e diz: eu já sei tudo. Não, mas já sei tudo. Não, mas já sei tudo. Então pronto, fica só como mecânico. Mas existem milhares de profissões. Então, quando Salomão ele olha e diz: olha, ensina o sábio e ele se tornará mais sábio. Mas se você ensinar o tolo, a exortação, o ensinamento não entra dentro dele. É mais fácil, nem com 100 chicotadas nas costas. A instrução e a exortação vão... Como é que ele chegou a esse denominador comum? Labutando com as pessoas. Vivendo uma vida que se expor. Salomão, ele chega a escrever e dizer assim: olha, aquele que sobe em uma montanha e diz assim: eu estou cansado de Altemar. Eu estou cansado de Jonathan. Eu não aguento mais Adaildo. Eu não aguento mais Flávio. Eu não aguento mais viver no meu bairro. Eu não aguento mais suportar as pessoas. Eu fui para a Universidade de Cambridge, eu fui para a Universidade de Coimbra, eu adquiri um conhecimento vasto, eu fui arrebatado até o terceiro céu, eu não preciso mais sentir dor de parto para que Jesus seja formado em você. Vá para o raio que o parta, suma da minha vida. E aí eu subo para o monte e fico lá vivendo afastado de todo mundo. Aí Salomão, sendo sábio, escreve:
aquele que busca a solidão, o afastamento, o se isolar das pessoas. Eu não aguento mais esse mal educado, eu não aguento mais. Eu já lhe perdoei 77 vezes 7. Eu não suporto mais lhe emprestar dinheiro e você não me pagar. Eu não suporto mais você falhar comigo. Eu não suporto mais esse meu patrão no meu trabalho arrogante. Eu vou fugir, eu vou sumir, porque eu já sou sábio. Aí Salomão disse que aquele que se insurge, aquele que busca o afastar-se, porque já se sente um ser perfeito, ele insurge-se, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Essa sabedoria não faz você se sentir o último biscoito do pacote. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem polido, em busca, ainda vivo, está buscando, porque enquanto se vive fisicamente se pode errar, e fisicamente tem que se aprender. Então ele diz assim: eu estou me gastando e me gastarei mais por vós. É uma vida de dedicação mútua ali, se entregando e se dedicando. E Salomão é esse homem, ele diz assim: olha, ande com os sábios, e você será mais sábio. Ande com as pessoas que têm palavra para te dar. Ainda que vá de encontro à sua soberba, o seu orgulho, o seu eu. Ainda que muitas vezes seja frio com você, em alguns momentos seja fria com você, necessários. Se você andar com um sábio, você será mais sábio. O diabo não quer você perto de sábio. O inimigo quer você perto de tolo. O inimigo não quer discípulos. O inimigo não quer que você se aperfeiçoe com aqueles que estão em um grau de discipular você. E o inimigo também quer macular. O que Jesus mais passou na vida, preste atenção, o que Jesus mais sofreu, a maior luta de Jesus foi das pessoas que sequer trazia para você uma pedra, um bloco para você construir sua casa espiritual. Pessoas que nunca trouxeram uma palavra de ânimo, nunca trouxeram um bloco, já conheceu você com a casa já edificada, iniciada. A coisa mais difícil de uma construção são fundamentos. Eu fui lá para Monte Alegre, o irmão estava tendo uma grande dificuldade para construir. 20 anos tentando construir, comprar um terreno, foi com um decreto de vitória. Eu disse assim: irmã, amanhã vá lá no banco, porque Deus vai fazer uma grande obra. Eu vou orar aqui essa madrugada e Deus vai fazer uma grande obra. E a irmã disse: ô pastor, o senhor é homem de Deus. E ela foi lá no banco. Sem dar muito crédito, mas foi confiando na palavra que eu tinha lançado. Chegou lá e disse: ô gerente, eu vim conversar com o senhor. Eu estou com um grande problema, tem 10 anos que minha aposentadoria foi cortada. Só faltou dizer assim: o pastor pediu para mim vir aqui conversar com o senhor. Só faltou dizer isso. Sentou e o gerente disse: mas como foi isso? Não, cortou, eu venho aqui, passo o cartão, e o meu cartão até já perdi tem uns 3 anos, 4 anos e tal. O gerente foi lá, bateu, ele disse: não, seu dinheiro está aqui há 10 anos, a senhora tem aí 20 mil reais. O dinheiro que o rapaz estava pedindo no sítio que ela comprou. Ela foi, tirou o dinheiro e comprou o sítio, chegou lá toda alegre e feliz. Pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? O dinheiro nesses 10 anos todo guardado lá. Se eu tivesse gastado hoje eu não tinha meu sítio. Comprou o sítio. Eu fui, viajei, fui para Muritiba, 1 mês, 30 dias, 40 dias, fui lá. Ela disse: ô patrão, deputado federal, me botou a gente para fora, vendeu a fazenda por não sei quantos milhões. Ô pastor, e agora a gente está desesperado e tal. Eu disse: não, irmão, o terreno está lá, tá. O patrão até deu um presente para a gente, passou a máquina lá, onde vai construir. Eu disse: vamos lá na rua comprar um saco de cimento. Eu tenho com uns 40, acho que era 36 reais aqui. Fui comprar um saco de cimento. Pastor, disse: vamos comprar um saco de cimento, pegou a Topic, fomos lá, quando deu meio-dia voltamos, eu fui lá, cadê o cavador? Vamos medir aqui, desenhei o projeto da casa, desenhei onde aqui ia cavar os fundamentos, e comecei a cavar o fundamento, a lama batendo aqui nos arpeiros do pé. Pastor, mas o que é que você vai fazer? Pega a linha, irmão, pega a linha, bota lá, esquadra lá, esquadreja lá, cavamos o primeiro toco, tinha um pedaço de ferro lá, que ele tinha os ferros, fiz a ferragem, coloquei o primeiro toco, disse: aqui vamos fazer uma oração, aqui é a obra, é a pedra de lançamento, a pedra fundamental, é a partir daqui que inicia a construção da sua casa, porque precisa de alguém. A primeira uma caminhada inicia-se com o primeiro passo. Hoje as pessoas passam lá de toda a redondeza e dizem: rapaz, quem diria, que casa linda, com 6 quedas de telhado, sem condição, sem nada. Quando eu chego lá, o irmão diz: pastor, olha o quarto que a gente construiu para o senhor. Toda vez que eu vim aqui, esse quarto é seu aqui. E está lá. Por quê, irmãos? O fundamento é a coisa mais difícil. A estrutura da palavra que você iniciou, sabe por quê, irmão? Porque depois que você tem um fundamento, o fundamento se levanta-se ira do inimigo contra a sua vida. Vai vir ventos, é o fundamento que diz que você vai suportar o vendaval. Vai vir maremoto, é o fundamento, é a estrutura que você tem. Vai vir as traições, vai vir as falsidades, vai vir os desencontros, vai vir os neófitos na fé, vai vir aqueles que são mais fracos que você, e você que é mais forte deverá suportar, porque assim diz a palavra: você que é forte suporte os fracos. Seja coluna da igreja, seja ornamento da igreja, estruture a igreja. E aí, meu irmão, Jesus era esse homem. E aquelas pessoas que não fizeram nada para colocar uma pedra, estavam destruindo, tentando destruir com narrativas a imagem daquele que construía.
Aqueles fariseus e aquelas pessoas que estavam tentando destruir a imagem de Jesus, ninguém nunca viu ele ajudar ninguém. Se dependesse dessas pessoas que difamam você, que falam mal de você, se dependesse das pessoas que apenas é crítico de arte, você coloca um quadro lá na sua casa, você trabalha, coloca um piso, faz alguma coisa, e chega aquela pessoa e diz, olha, que esse piso está feio, é o arte moderno. Você constrói, gasta 300 mil na sua casa, aí chega o corretor de imóveis, a sua casa vale só 150 mil. Aí você pega um papel e você pega aqui, só 300 mil, gastei de material de construção. Como é que você diz que vale 150 mil? O terreno é 80 mil, o cara não sabe a luta que você teve para construir a vida que você tem hoje. Mas todo mundo vai na ponga. Todo mundo vai usufruir o melhor que você tem agora. Essas pessoas não deram um bloco para construir. Essas pessoas, quando Pedro negou a Jesus, ninguém estava lá para ver o que Jesus suportou ao ser negado. Mas Jesus foi até Pedro, porque Jesus amava Pedro. Você entende? Quando alguém vê Pedro escrevendo as epístolas, a sombra de Pedro curando, Pedro chegando no templo e dizendo, não temos prata nem ouro, mas o que temos a ti te damos, levanta e anda. Oh, maravilha, todo mundo aplaude, a obra completa, tudo bonitinho, cheirosinho, oh, que palavra maravilhosa. Mas quando você estava lá, ainda um mentiroso na igreja, contendeiro, fofoqueiro, invejoso, sem força, tomando ainda um mingauzinho, sem estrutura, quem suportou? Quem trouxe um bloco para você? Sabe quem foi? É esse que os fariseus estão dizendo. Ele expulsa demônio em nome de Beelzebul. Os 9 leprosos foram embora. E um leproso com gratidão veio. Quando alguém vê você lá, agora é bonito. Esse dia um pastor veio lá da Paraíba, sentou lá e tal, para tomar um café, trouxe um pedaço de queijo, lá da cidade de Serrita. Lá o pastor João Pessoa, o pastor João ligou para mim e disse, pastor, está indo um casal de pastores aqui, estão aí no sertão, e está voltando para o sul da Bahia, vão viajar quase 1.000 e poucos quilômetros, o senhor pode dar uma guarida aí na casa do senhor? Eu digo, meu irmão, não tenho em casa, nós somos mordomos, para com esse sentimento de posse, você veio, é meu, não existe meu no reino de Deus, existe nosso, irmão. Você é apenas um administrador, e eu te provo aqui, porque Salomão nos deixou muita sabedoria. Você é um administrador, porque você morre e não leva nada. Outros vão vir tomar o teu lugar para administrar como mordomo. Se sua esposa for nova, Deus não vai deixar ela sozinha. Vai enviar um outro marido para administrar e dar sequência que você administrou. Teu carro, tua casa, teus filhos, a vida que você construiu. Se fosse seu, você levava no caixão. O pé de manga que você plantou vai continuar dando manga para outras pessoas comer. As suas galinhas vão continuar dando ovos para outras pessoas comer. A não ser que você queira que pegue tudo e vá lá sacrificar ao Deus. Se você é o Deus, e alguém vai sacrificar a sua galinha a cada 30 dias. E nós precisamos compreender isso. E Salomão está aqui nos ensinando. Que nós temos, irmãos, que aprender a ser sábio. Quando as oportunidades vêm, eu olhei para o pastor, eu disse assim, não foi sempre assim. Sentar na mesa, um biscoito, um bolo, um café. Alguém pode chegar e pegar a tua vida construída, né, irmãos? Mas não foi sempre assim. Teve momentos difíceis para chegar aqui. Um Pedro da vida não foi sempre assim. Esse irmão, essa irmã é valioso, porque não foi sempre assim. Alguém morreu. E foi falado aqui. Misericórdia, cruz. E aqui Salomão vem ensinar para mim e para você. Num texto aqui que ninguém talvez entenda. Quem abre uma cova, vai cair nela. O que é isso, pastor Flávio? O que é isso, Salomão? Consequências que a gente assume. Lá no livro de Provérbios, Salomão chama os jovens, diz assim, filho, não mude os termos dos vossos pais. Existem termos que vão ser mudados, que são termos humanos, são doutrinas humanas. Vai se passar conforme a moda, disse Paulo em Colossenses, coisas que mudam conforme o uso, conforme o costume, conforme região. Mas a palavra, a sua essência, o seu fundamento, não passará. Passará o céu e a terra, mas a palavra não passará. É essa palavra que não deve mudar. São os termos, e Salomão disse, não mude os termos. Não se meta com aqueles que buscam certas mudanças. Mudanças que não são oriundas do Espírito de Deus. E aqui ele diz, quem abre uma cova, acaba caindo nela. Quem arromba um muro, será mordido por uma cobra. Ou seja, eu vou arrombar esse muro, e outra travessão, eu vou pular esse muro do outro lado, tem uma serpente me esperando. O que significa isso? Eu passei a vida toda ensinando meus filhos. Eu digo sempre para eles, e até hoje eu digo, porque a gente tem que continuar ensinando. Eu digo sempre para eles, olha, tudo na vida existe consequências. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Você quer assumir as consequências quando você monta em uma moto. Ela foi feita para te levar a um determinado lugar.
até 80 km por hora, você tem um controle aerodinâmico de uma moto e de um carro. A 100 km por hora, uma pedra, um pequeno buraco, pode te acabar. Você não tem controle aerodinâmico. Eu vi muitas pessoas morrendo na praia. Sabe por que eu não morri? Quando me desafiava? Eu passei até 19, 18 anos de idade indo para a praia. Sempre praia. 5 da manhã, voltava 4 da tarde. 6, 7 da manhã, viciado em praia. Sentava na praia, dormia na beira da praia. Só não dormia debaixo de pé de coco, porque eu sabia que o coco podia me matar, porque eu já tinha visto matar muita gente. E lá de repente eu vi um bocado de gente correndo. Eu pensava, ou é um golfinho ou é uma tartaruga. Porque na beira do mar sempre pescador trazia. Ou quando eu chegava lá, era gente gritando desesperado. Morreu uma criança, morreu um adolescente, morreu um cara, estava bebendo ali, agora o cara estava bem, veio para cá. Morreu ali na beira da praia e agora teve um infarto. Uma parada cardíaca, morreu afogado. A água no mar, até aqui, você tem domínio no mar. Passou da cintura, não tem peixe bom. Presta atenção. É ensinamento de pescador, de pessoas. A água até aqui, você consegue ter fluência. Passou daqui, já foi você, meu amigo. A correnteza de retorno, qualquer onda forte, você vai afogar. Existem termos na vida que você vai romper e você vai assumir as consequências. Eu venho correndo de manhã cedo. O ônibus está vindo. O piso está molhado. Eu piso e eu escorrego. Eu bato a cabeça no chão. Eu saio de casa chovendo, eu estou quebrando regras. Primeiro, que a chuva vai me causar gripe. Eu estou assumindo o risco. Segundo risco, eu posso escorregar e bater a cabeça no chão e ter um traumatismo craniano. Eu estou assumindo riscos. Quem pula o muro está assumindo riscos. Existem pessoas inconsequentes. Ela pula o muro, a cobra morte. Amanhã ela vem e pula o muro de novo. Insiste nos mesmos erros. E Salomão está aqui nos advertindo. Quem arranca pedras será ferido por elas. O que semeamos? O nosso comportamento. Irmãos, depois que a fumaça sobe, a poeira sobe, alguém chamou um grupo de pessoas e disse assim, aquele lá é bandido. Eu estou chamando vocês que são entendidos. Eu não estou chamando réus. Eu não estou chamando favelados no que diz respeito à intelectualidade. Eu estou chamando o alto escalão dos magistrados, a elite dos soldados, polidos, almirantes, coronéis. Não estou chamando cabo nem soldado raso, que tem curso do pré-primário. Estou chamando pessoas polidas. Vocês vão lá prender aquele homem. Vou dizer que ele é ladrão, ele é subversor, contravessor, ele é corrupto, falso profeta e bandido. Trouxe vocês lá para vir aqui, que está fora dessa região, fora dessas influências, para não ser contaminado. Onde é que ele está? Ele vai estar hoje lá em tal lugar. E aí mandou aquele grupo de pessoas. Foram todas unidas, foram todas preparadas, todas armadas, todas com narrativas. E quando chega ali, vê com seus próprios olhos. E aí com a inteligência, começa a equilibrar na balança. Disseram isso, mas eu conheço, eu estou vendo. Os meus olhos veem. Ele volta de mão vazia. Cadê a expectativa? Cadê o homem? Eu não estou entendendo. Cadê ele? Fugiu? Deram rota de fuga a ele? Não. Nunca ouvimos um homem falar como esse homem. Aqui a palavra ouvir não é palavra, é essência, é a existência, é a concreticidade, a prática de um olhar, de um toque, de um comportamento. Você está doido? Você está se igualando a essa ralé? Veja dos magistrados. Qual foi que seguiu ele? Os que não estavam seguindo a Cristo não eram os Nicodemos nem os José de Arimateia. Eram aqueles que estavam sendo impregnados pelo ouvido. Foi aqueles que nunca conheceram e não foram lá ver quem era Jesus. Quando a fumaça se assenta, você está lá de pé. Quando você vai e não compreende, não entende a sabedoria de Deus na sua vida, o que Deus está querendo te instruir, que você tem que estar firme, cônscio, sabendo que cada atitude que você faz, se eu for ali de repente, e como aconteceu aqui essa madrugada, essa noite, o rapaz conhecido de muitos aqui, pegou a moto e desceu para São Félix, algo normal, é um transporte. Eu posso descer ali, alguém diz, você é doente, cara, você fica programando as coisas, não, você tem que pensar. Você não pode ser pego. Se eu saio daqui e vou em Salvador, o pneu pode furar. Você pode ser o melhor motorista. Preste atenção, por favor, estamos encerrando, 10h30.
Você pode ser o melhor motorista. Não se esqueça de Ayrton Senna, Schumacher, os campeões de Fórmula 1, em alta velocidade, mais técnico do que um computador. A entrada de marcha, redução, aceleração, tinha que ter um homem, não a máquina não conseguia fazer aquilo. A instrumentalidade de alguém que conhece. Ele vem ali, um pneu da frente da carreta estoura, uma barra de direção quebra, uma moto desgovernada sai, o sinal de trânsito abriu para você, você passa, um louco pode vir, invadir o sinal, alguém pode abrir a porta do carro sem olhar você de moto, mas você é um homem à frente do seu tempo e você calcula os perigos. Aqui tem um muro, esse muro é para que eu não vá para lá, quem pula o muro é ladrão e salteador, diz Apocalipse. Que devemos entrar pela cidade pelas portas. A porta estava fechada e agora vai ter que entrar pela janela. Estamos quebrando padrões. Há uma necessidade, há um risco, há um perigo. Mas nós não calculamos. Tentamos pegar o atalho e sabemos que o lobo está lá na frente. Falamos no domingo passado aqui, as placas de aviso. Talvez entra para um ouvido e sai para o outro, porque estamos viciados em pregação. Todo domingo, toda quinta, uma pregação. E a pregação que muda o mundo é todas as pregações que você ouviu quando forem praticadas. E a gente vai só pegando o CD e botando na prateleira. Pegando colecionador. Não, é para expor, é para praticar, é para vivenciar. É para fazer acontecer. Quem racha lenha, corre o perigo. Aqui. Quem arranca pedra será ferido. Já foi numa pedreira? Eu já fui no Morro do Chapéu numa pedreira. Eu vi aquela irmã, uma senhora de idade, há 20 e tantos anos atrás. Quando eu peguei na mão dela, parecia que eu estava pegando, eu nem sei o que era aquilo, era um casco de árvore. Eu abri a mão daquela senhora de idade, de seus 70 anos, e vi aquela mão toda enrugada, parecendo que tinha botado numa chapa quente, e aquela cicatriz ficou. Eu peguei a mão, passei assim, ela ficou olhando para mim, e eu disse, oi irmãzinha, ô glória. Ela meu filho, eu trabalho na pedreira, lá que eu tiro meu sustento. Eu disse, irmã, trabalha na pedreira? Aqui tem pedreira? Tem. Onde é o endereço? Quando foi no outro dia de manhã, eu tenho algumas fotos, eu fui lá naquela pedreira, no Morro do Chapéu, de pé, alguns quilômetros. E procurei lá, ela estava lá toda de roupa, porque faz muito frio na Chapada Diamantina, e com um pedaço de borracha de pneu amarrado no pau para fazer uma gramatura de pedra. Ela botava a pedra ali, pá, quebrava, voava lasca. Eu conheci lá um irmão que era cego de um olho, porque quando lá ele quebrou, bateu, estava sem um óculos de proteção, uma faísca de lasca de pedra furou o olho dele. Eu conheci lá um irmão que estava sem mão, porque na hora que ele botou lá a bomba que coloca no fundo da pedra, o estopim, um tipo de bomba, quando ele foi lá, erraram, e uma faísca explodiu e arrancou a mão dele. Você vai quebrar pedras, tem riscos. Mas eu quero dizer os maiores riscos aqui nessa noite, nessa manhã. E depois desse risco que eu vou te dizer, você sai daqui escolhendo se você quer continuar ou não. O risco de quem ama. Você assume o risco. Jesus assumiu o risco de morrer na cruz com pessoas que gritou Barrabás. Se você não quer assumir o risco de que o amor é sofredor, pegue sua Bíblia, toque fogo e vá embora. Procure outra religião. Procure uma religião onde as pessoas colocam bomba em nome de Alá e mata todos aqueles que não amam e não aceitam o Deus Alá como único Deus. Você quer seguir o Evangelho? Você vai assumir o risco de ser traído. A Escritura diz que Jesus sabia que Judas era ladrão, mas sabia muito mais que ele era o traidor desde o começo, mas em nenhum momento Jesus deixou de amá-lo. E o pecado de Pedro, pior do que o de Judas. Porque o pecado de Pedro tem sentença. Quem me nega, eu nego. Quem me trai, se arrepende, eu perdoo. Mas quem me nega, eu o negarei. E Jesus vai até Pedro para reconciliá-lo. Então aqui é um lugar onde 3 coisas permanecem. O amor é o maior delas. O amor é sofredor. Você ama. É aquele ditado do sapo, a rã atravessando e vê lá o escorpião do outro lado. Ela volta e diz, sobe nas costas, amigo. E o escorpião sobe nas costas e vai nadando e vai atravessando. E lá ela está sentindo, ui. O escorpião toma com o rabo enfiando, tome chunchada, a rã chega do outro lado, estribuchando e arranca um pouco de vida, olha para o escorpião e diz, rapaz, ele me deu uma carona de Deus aqui, eu vim aqui nadando, você ia morrer afogado e você faz isso comigo. Por que você faz isso comigo? O escorpião disse, é a minha natureza, não sabe? E a sua natureza é o quê? O mal com o mal? Jesus olhou para aqueles religiosos e disse, como é que você pode me dar açúcar se você só tem veneno? Quem tem veneno dá veneno. Quem tem espinho dá espinho. Quem tem uva dá uva. Qual é a natureza que está em nós? Quando Paulo diz,
nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, e sim ser uma nova criatura. Você combate o mal com o mal? Ou você dá rosas a quem te dá espinhos? A rã morreu com a natureza que tinha de ajudar, e o escorpião ficou vivo com a natureza que tinha de infligir o sofrimento. O amor é sofredor. Se tem um lugar que vai destruir as nossas vidas físicas e o nosso ego, é o Evangelho. A ponto que você vai dizer, não mais vivo eu, cansei, não dá mais para mim, agora é só Cristo que tem que viver por mim. É Cristo dentro de mim que vai me levar para onde Cristo tem que morar, o reino de Deus que está dentro de nós. Isso não é sobre o que o outro pensa de você. Alguém pode pensar que você expulsa demônio em nome de Beelzebul. Isso é o que você sabe que o que você faz sem ninguém saber que você fez. É por isso que Jesus nunca sai correndo para dizer, não, eu expulso o demônio em nome do Espírito Santo, em nome do Deus Todo-Poderoso. Não. Esteja cônscio. Não entre em jogadas de guerra, não pule muro. Assuma apenas as consequências de seguir a Cristo. Qual é a consequência? Bem-aventurados sereis vós, porque sereis perseguidos por levar o bloco para a casa de alguém. Sereis perseguido. Você acha que você não tem valor? Em vez de quando eu estou pensando que eu não tenho valor, alguém liga para mim e fala, e aí, varão, como é que você está, rapaz? Eu não esqueço de você. Eu estou aqui em tal cidade, eu estou aqui em tal lugar. Lembra daquele dia? Lembra daquela hora? Coisas que você fez, que nem você sabe o quanto você ajudou alguém. E não é sobre coisas materiais só não, uma palavra. Eu estava ali na porta do pastor Antônio, construindo o muro da igreja. Diácono Edson, acho que lembra desse dia. Estávamos fazendo um canteiro ali com um bloco de cimento. Era mais ou menos no horário de manhã, umas 11 horas. Pastor Antônio do meu lado, ali a gente conversando. E ali de repente eu olho lá para a guarita da vila, vejo uma mulher saindo da vila, andando. E ali eu continuei, mas ligado com Deus. O sinal vermelho piscou, eu fiquei de pé e gritei, ei! A mulher distante na guarita, ei! Eu disse, não foi antes. Corre lá e chama aquela mulher e traz ela. Diácono Edson saiu correndo. Trouxe aquela mulher, foi assim, Diácono Edson. Quando ela chegou na porta da igreja, eu olhei para ela, tu estava indo se matar no entroncamento. Dobre, juro que eu vou orar por você. O demônio pegou ela, não pegou. Ela gritou e caiu endemoniada. Para mim aquilo não significava nada. Mas ela sabe o valor de alguém que atravessou o caminho dela e interrompeu o mal. Você está aqui como interrompedor de mal. E quando você está em Cristo, você pede perdão, mesmo estando certo. Na esperança que um dia aquela pessoa reconheça e diga assim, realmente quem errou fui eu. Você vai chamar para se banquetear aquelas pessoas que não têm condição de lhe retribuir. Alguém que vai olhar para você quando você não tem nada, mas sabendo que você tem uma pérola de grande valor. Achar você bonito e cheiroso agora é fácil. Mas Jesus nos escolheu quando nós não amávamos a Ele. Ele apontou para nós e nos amou quando nós éramos o quê? Quando nós quebrávamos as leis divinas. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. A palavra diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Existem consequências em tudo que a gente faz. E nós devemos assumir as consequências. Quem vai rachar lenha se expõe ao perigo. Uma vez o lenhador não pôde ir. Eu tinha 16 anos de idade. Estávamos com uma fornada de quase 800 mil pães no forno. Um forno do tamanho desse quadrado aqui. De 6 portas. A lenha estava lá, o camarada trouxe lenhas grossas de eucalipto. O camarada disse, não, eu sou padeiro, eu não sou forneiro. O forneiro não veio. E eu preocupado de perder toda aquela fornalha, porque a temperatura do forno estava caindo. Era quase 1000 pães. E eu fui e peguei o machado. E comecei a cortar as lenhas. Porque eu ficava olhando como é que cortava. E eu pegava as cunhas e eu aprendi, mas nunca tinha colocado em experiência. E eu comecei a cortar a lenha empolgada ali, de repente eu errei o golpe do machado. E o machado bateu de lado na cunha. E quando bateu na madeira verde de eucalipto, bateu, o machado veio na minha canela. A minha sorte foi o livramento de Deus. Bateu, deu um corte na canela, mas quando resvalou, eu puxei a perna, não eu, mas Deus deu o livramento. Quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro daquele dia de que quem lasca a lenha se expõe ao perigo. Eu saía daqui todos os sábados para ir lá em Maragogipe pregar para o MSD, e chegou lá onde eu fui lascar a lenha. Eu saía daqui sábado, 5 da manhã, por quase 3 meses, 4 meses. Ia pregar para os bárbaros do MSD. Lá no final de Bom Jesus, lá no Araripe. E um dia lascando lenha, a lenha muito seca, o cabo do machado eu não tinha visto. Acho que estava com alguma bactéria, estava lascado. E quando eu bati na lenha, a parte da minha mão entrou na lasca do cabo de machado. Não sei que estava com alguns pelos ali, deu para virose na mão. A minha mão ficou parecendo um pilão, encostava a mão assim, ó, chega e esquentava, a mão estava quente.
E eu sabia que eu ia perder a mão se eu não tomasse um antibiótico, se eu não furasse aquilo e espremesse aquilo ali. Quem vai lascar lenha, quem vai pregar o evangelho, vai abraçar a consequência de que bem-aventurado é aquele que for perseguido por causa da justiça. O amor de Deus, a justiça de Deus em um mundo de trevas vai levantar demônio e todo tipo de inimigo que serve ao diabo contra a sua vida. Você quer? O apóstolo Paulo disse: aquele que prega o evangelho piamente sofrerá grandes perseguições. Você quer? Você quer assumir a consequência? Então pare de carregar a Bíblia e dizer eu servo a Deus. Se você não quer as consequências das pedras, das calúnias, das dificuldades, do suportar, do perseverar, do amar, do se santificar. Consequências que nós assumimos na nossa caminhada. Mas, não se esqueça, não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo que vos dará graça. Senhor, não estou aguentando. Existem consequências de quê, meu filho? Eu fui arrebatado até o terceiro céu e agora eu tenho um espinho. O diabo mandou uma acusação. Eu estou passando por luta. Orei a primeira vez, orei a segunda, orei a terceira. E havia uma tradição hebraica que depois da terceira vez, se não respondesse, ele não orava mais. E Paulo insistiu, disse: já orei 3. Daniel orou, não respondeu, perseverou. Quem sabe você está com o espinho aí, te molestando, amargurando, impulsando tudo ao redor. O espinho é algo estranho que não pertence ao seu dedo. Tem que ser extraído. Mas Deus fala para você nesta manhã: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ontem pela tarde recebi uma notícia de escritura que eu estou processando. Coisa de família. E eu processando para mexer comigo, eu digo: meu Deus, eu não sei mais que notícia mais eu vou receber. É ataque para tudo que é lado. E quando a gente espera que você interceda, que você se levante, dizendo assim: estamos numa guerra espiritual, muitos se acovardam e deixa você no deserto. O cara não sabe o preço que está sendo pago. Ah, o irmão está assim, o irmão está assim, o irmão está assim. Se você não pode ajudar, interceda. Você não sabe, meu amigo, o quanto o diabo odeia para quem te dá bloco para você construir tua casa. Você não sabe a ira do diabo contra esse ciclo de oração. Você não sabe a ira do diabo quando um irmão lhe diz: eu te amo, e lhe abraça. O quanto o inimigo odeia isso. Você está pensando que você não está em uma guerra? Assuma as consequências de ser luz do mundo e sal da terra.